Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva com a Celeste. Um pouco rouca da gripe, com um pouco de tosse ainda, um pouco de febre, gente. Mas o Senhor está fortalecendo a minha estrutura. Eu abençoo a cada um de vocês que estão conectados comigo nessa manhã. Em mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia para agradecer a Ele, mas também para aprender um pouco mais. Bem-vindo a todos, não deixa de deixar sua curtida, ativar o sininho para as notificações e também compartilhar esse vídeo para edificar outras vidas e convidar mais um amigo ou amiga para nos acompanhar com a Bíblia Viva. Irmãos, se em Atos 3:5 nós vimos poder, confronto, santidade, hoje nós veremos crescimento, perseguição e expansão, aleluia. Irmãos, a igreja está crescendo, oh glória, e quando a igreja cresce, surgem desafios, pessoal, sabia? Mas o nosso Deus grandão, Ele usa até perseguição para cumprir seus planos. Ele usa até lutas e sofrimentos para cumprir seu propósito. Olha eu aqui, gente. Amém. Sou a prova viva disso. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Senhor, eu peço permissão para abrir a Tua palavra. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender que o crescimento espiritual exige a maturidade. Pai querido, ensina-nos que os desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidade de expansão. Que a Tua palavra nos transforme nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa, assim. Gente, assim que eu começo a falar, a tosse, vem a crise de tosse intensamente. Eu vou tentar fazer mais rápido hoje. Teremos um resumo completo no final de semana, tá bom, pessoal? Irmãos, olha só. A escolha dos 7 Atos. Esse bloco de Atos 6, 7, 8 nos fala da escolha dos 7. A igreja cresce, mas também vão surgindo reclamações, pessoal. O versículo-chave em Atos 6 está em Atos 6:3, que fala: escolher homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a palavra-chave é serviço, sabedoria e Espírito Santo. E, irmãos, a igreja não vive só de pregação, entendeu? A igreja, ela precisa de estrutura. Não é só pregar, mas tem que ter uma estrutura. Amém, pessoal? É só para lembrar. Olha só, perdão. Espiritualidade verdadeira também é responsabilidade prática. Agora vamos falar um pouco de Estevão, em Atos 6:8. Nós vamos em breve iniciar nossa leitura. O versículo-chave em Atos 6:8, que fala cheio de fé e de poder. Jesus aqui, Ele é revelado como o Senhor que fortalece seus servos no meio da oposição. Irmãos, Atos 7, nós vemos o primeiro mártir. Estevão faz um resumo da história de Israel. Ele mostra Deus sempre esteve presente. Perdão, Deus sempre esteve presente, pessoal. Sempre. E o povo sempre resistiu. Em Atos 7:55, versículo-chave fala: viu a glória de Deus e Jesus em pé. Aleluia. Jesus é revelado aqui nesse capítulo 7 como o Filho do Homem glorificado. E aqui temos algo muito profundo, pessoal, nesse capítulo 7. Jesus está em pé
posição de honra e posição de defesa. Pegou a chave? Mesmo quando somos atacados, irmãos, Cristo está atento. Ele está atento a tudo. Em Atos 8, vamos ver a expansão do Evangelho. Após a morte de Estevão, começa a perseguição. Mas Atos 8:4... Perdão, pessoal, tive que cortar um vídeo um pouco porque era uma crise que não parava. Irmãos, em Atos 8:4, o versículo-chave fala: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando. O que parecia derrota, pessoal, aqui se torna uma missão. Olha que lindo. Agora, vamos ver Filipe em Samaria, em Atos 8:12, que fala: creram e foram batizados. Aleluia. E também nós veremos em Atos 8 o eunuco etíope, que está em Atos 8:35. Filipe anunciou Jesus em Atos 8:35. O versículo-chave está em Atos 8:35. Irmãos, Jesus é revelado como Salvador para todas as nações. Aleluia. Agora vamos iniciar a nossa leitura juntos. Leitura do livro de Atos, capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei.
porque o tempo ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aleluia! A defesa de Estevão. Livro de Atos, capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Araã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Araã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e, depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Perdão. Os patriarcas invejosos de José perderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho.
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliam e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão, fazê-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Aleluia. A casa de Israel, porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? Acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto.
como determinara aquele que disse: Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram com vossos pais, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Aleluia. Perdão. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não aguardastes a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se do seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, chamou em alta voz: Senhor, não lhes impusnes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Atos capítulo 8. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados.
e houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiando os sinais e grandes milagres praticados. Amém? Aleluia. Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a visita de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Aleluia. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama Deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o
profeta Isaías a perguntou: compreendes o que vens lendo? Lhe respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. A passagem de Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu atosqueador, perante se não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque na terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais com o eunuco, a este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, pessoal? Perdão. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao final desse bloco de 3 capítulos, 4, 5, 6 do livro de Atos. Irmãos, lembrando que vai ter um resumo no final de semana, então não vou prolongando mais, estou bem cansada com a tosse. Irmãos, só queria deixar essas palavras para vocês. Crescimento exige organização e a fidelidade pode custar o preço. Irmãos, olha só, nós vemos aqui o Estevão, o que ele passou. Nós conhecemos a perseguição de Paulo. Fidelidade pode custar o preço, sim, pessoal, mas vale a pena esse preço, porque é a nossa salvação que está em jogo. Perseguição não impede o plano de Deus. Nunca impediu e nunca impedirá. O Evangelho é global, pessoal. E a glória da celeste hoje, Deus transforma perseguição em expansão. Amém? Pegou a chave? Perdão. Pai querido, Pai amado, Pai querido, nos ensina a servir com sabedoria, Senhor. Nos ensina a permanecer firmes em meio à oposição e a confiar que nada foge ao teu controle. Pai querido, se vier perseguição na nossa vida ou na nossa família, que não percamos a fé. Se vier desafio, que não percamos o foco. Que o Evangelho continue vivo através da nossa vida, através de nós. Eu oro em nome de Jesus. Eu entrego essa palavra, Senhor. Abençoa todos vocês que me acompanharam
que estão me acompanhando na leitura da Bíblia Viva. Compartilha com mais outras vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Seguimos firme e seguimos, sobretudo, 100% com Jesus. Amém?